Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Existe um horário em que o véu entre nosso mundo e algo muito mais sombrio se torna perigosamente fino. 3:17 da manhã. Um momento em que telefones tocam sem linha ativa. Sombras se movem onde não deveria haver luz. E espelhos refletem presenças que não estão na sala. Os 3 relatos que você está prestes a conhecer aconteceram em momentos distintos, com pessoas diferentes, mas todos compartilham algo perturbador. A mesma marca de tempo, o mesmo padrão, a mesma presença invisível que parece se alimentar da nossa vulnerabilidade noturna. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Estas não são apenas histórias. São fragmentos de algo maior que talvez devesse permanecer no esquecimento. Marina sempre foi uma pessoa de sono leve. Aos 28 anos, trabalhava como enfermeira no turno da noite e estava acostumada com horários invertidos. Mas mesmo nos seus dias de folga, acordava inevitavelmente entre 3 e 4 da manhã. Era como se seu corpo tivesse um alarme interno impossível de desligar. Foi numa terça-feira de outubro que o telefone fixo da sua pequena casa na periferia de Santos tocou pela primeira vez às 3:17 da manhã. Marina se levantou sonolenta, cambaleou até a sala e atendeu com um alô rouco. Do outro lado da linha, apenas silêncio. Não aquele silêncio comum de trote infantil. Era um vazio pesado, como se alguém estivesse segurando a respiração, propositalmente. Depois de alguns segundos, desligaram. Na manhã seguinte, às 3:17 em ponto, o telefone tocou novamente. Desta vez, Marina deixou tocar. O aparelho insistiu por quase 5 minutos antes de parar. Na terceira noite, curiosidade venceu o cansaço. Ela atendeu no segundo toque. Alô? Uma respiração lenta, quase sussurrante, ecoou pelo fone. Então, uma voz distorcida, não conseguia definir se era de homem ou mulher, murmurou algo que soou como um endereço. Rua das Acácias, número 63. Marina conhecia aquela rua. Ficava no centro antigo da cidade, uma área que havia sido demolida nos anos 90 para dar lugar a um shopping center. Não existia mais. "Quem é você?" perguntou, mas a linha já estava muda. As ligações continuaram, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma voz distorcida repetindo aquele endereço impossível. Marina passou a desligar o telefone antes de dormir, mas mesmo assim, acordava às 3:17, como se algo a chamasse. Numa sexta-feira, decidiu não desligar o aparelho e gravou a ligação no celular. Quando reproduziu a gravação na manhã seguinte, quase deixou o aparelho cair. A voz que ela havia escutado claramente na noite anterior não existia na gravação. Havia apenas o som da sua própria respiração nervosa. E ao fundo, quase imperceptível, algo que soava como passos descendo uma escada de madeira. Marina decidiu pesquisar sobre a Rua das Acácias. Descobriu que o número 63 havia sido uma casa de cômodos na década de 80, demolida após um incêndio que matou 7 pessoas. Todas encontradas mortas em suas camas às 3:17 da manhã. Na noite seguinte, Marina desconectou o telefone da tomada. Ainda assim, às 13:17, o aparelho tocou. Você já se perguntou se existem ligações que atravessam mais do que apenas fios e distâncias? Carlos mudou-se para o sobrado alugado no bairro Vila Madalena, em março, atraído pelo preço baixo e pela localização privilegiada. O corretor havia mencionado rapidamente que a casa ficara vazia por alguns meses após o inquilino anterior ter se mudado por motivos pessoais. Mas Carlos, recém-divorciado e com o orçamento apertado, não fez muitas perguntas. A escada que levava ao segundo andar rangia inevitavelmente no 5º degrau. Um som agudo que ecoava pela casa silenciosa. Carlos logo se acostumou com o barulho e até mesmo o usava como referência quando subia no escuro, sabendo exatamente onde pisar para evitar o rangido mais alto. Foi na segunda semana que notou algo estranho. Todas as noites, por volta das 3 da manhã,
Acordava com o som do 5º degrau rangendo. Sempre uma única vez, como se alguém pisasse nele com cuidado. Inicialmente pensou que fosse a madeira se ajustando com a mudança de temperatura, mas o som era muito específico, muito deliberado. Uma noite decidiu investigar. Desceu silenciosamente até a sala e olhou em direção à escada. Não havia ninguém, mas uma sombra alongada se projetava no corredor, como se alguém estivesse parado no topo da escada, mesmo que ele não conseguisse ver pessoa alguma. A sombra permaneceu imóvel por alguns minutos, antes de se desvanecer lentamente. Carlos examinou a escada na luz do dia seguinte. O 5º degrau apresentava riscos profundos na madeira, como se alguém o tivesse arranhado repetidamente com as unhas. Riscos que ele tinha certeza de que não estavam lá quando se mudou. As manifestações se intensificaram. Além do rangido noturno, Carlos começou a ouvir sussurros vindos do andar superior, sempre às 3h17 da manhã. Não conseguia entender as palavras, mas havia algo urgente, quase desesperado na tonalidade. Numa quinta-feira, corajosamente, subiu para investigar durante os sussurros. O corredor do 2º andar estava vazio, mas havia um cheiro estranho no ar, algo doce e pútrido como frutas apodrecidas. Carlos seguiu o odor até o quarto dos fundos, onde encontrou um telefone antigo abandonado num canto. Um aparelho de mesa dos anos 80, desconectado da parede. Mesmo assim, quando se aproximou, podia jurar que ouvia um sinal de linha ocupada, vindo do fone. Naquela noite, Carlos decidiu dormir na sala. Às 3h17 em ponto, o telefone do quarto começou a tocar. Impossível, mas verdadeiro. Ele podia ouvir claramente os toques ecoando pelo andar superior, mesmo sabendo que o aparelho não estava conectado a linha alguma. Quando finalmente reuniu coragem para subir, encontrou o telefone no meio do corredor como se alguém o tivesse carregado para fora do quarto. O fone estava fora do gancho, emitindo apenas um chiado baixo e constante. Carlos descobriu no dia seguinte que o inquilino anterior havia sido encontrado morto no 5º degrau da escada, numa terça-feira de madrugada. A necropsia indicou parada cardíaca, mas os vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos da casa às 3h17 da manhã. Que sombras se projetam onde não deveria haver luz para criá-las? Beatriz herdou o apartamento da avó no centro histórico de São Paulo, junto com todos os móveis antigos que acompanhavam o imóvel há décadas. Entre as peças, um espelho oval de moldura trabalhada chamava a atenção na sala de estar. Media quase 1,5 metro de altura e refletia perfeitamente toda a sala, posicionado de forma a capturar tanto a porta de entrada quanto a escada que levava aos quartos superiores. Durante os primeiros meses, Beatriz não notou nada de incomum. O espelho era apenas mais uma peça da decoração vintage que dava charme ao apartamento. Foi só quando começou a trabalhar em casa durante a pandemia que passou a observar melhor os reflexos que dançavam pela sala ao longo do dia. Numa noite de insônia, por volta das 3 da manhã, Beatriz desceu para fazer um chá. Ao passar pela sala, algo no espelho chamou sua atenção. Seu reflexo estava lá, como esperado, mas havia também uma sombra atrás dela que não correspondia a nada presente na sala real. Uma silhueta alta e magra que parecia observá-la com atenção. Beatriz virou-se rapidamente, mas não havia nada atrás dela. Quando olhou novamente para o espelho, apenas seu próprio reflexo a encarava de volta, pálido e assustado. As aparições no espelho tornaram-se regulares. Sempre às 3h17 da manhã, sempre a mesma silhueta sombria observando por trás do seu reflexo. Às vezes a sombra parecia se mover independentemente, gesticulando ou se inclinando, como se tentasse se comunicar. Beatriz passou a evitar a sala durante a madrugada, mas a curiosidade mórbida sempre a atraía de volta. Foi numa sexta-feira que a situação escalou dramaticamente. Beatriz acordou com o som de algo caindo no andar inferior. Desceu com cautela e encontrou um telefone antigo no chão da sala. Um aparelho que ela nunca havia visto antes, com um fio que não se conectava a tomada alguma. O mais perturbador era que o telefone emitia um som constante, como se estivesse fora do gancho. No espelho, a sombra estava mais nítida do que nunca.
Agora podia distinguir feições. Um rosto alongado, olhos fundos que pareciam buracos na própria escuridão. A boca da sombra se movia como se falasse, e Beatriz tinha a impressão assombrosa de que conseguia quase ouvir as palavras. Ela se aproximou do espelho, fixando o olhar na sombra. Foi então que percebeu detalhes aterrorizantes. A sombra não estava apenas atrás dela no reflexo, mas parecia estar subindo uma escada. Uma escada que ela podia ver claramente no espelho, mas que não existia na sala real. Era uma escada de madeira com degraus gastos, e no 5º degrau havia riscos profundos como marcas de unhas. A sombra parou no degrau riscado e olhou diretamente para Beatriz através do espelho. Então, pela primeira vez, ela ouviu a voz. Não vinha do telefone no chão, nem de lugar algum na sala. A voz ecoava diretamente na sua mente, distorcida e urgente. Rua das Acácias, número 63. Beatriz recuou, mas seus olhos permaneceram fixos no espelho. A sombra agora descia, a escada inexistente, aproximando-se cada vez mais da superfície do vidro. A cada degrau, a voz repetia o endereço, até que a silhueta escura estivesse tão próxima do reflexo que Beatriz podia sentir um frio irradiando do espelho. No último momento antes da sombra atravessar completamente para o lado real do espelho, Beatriz cobriu a superfície com um lençol e correu para o quarto, trancando a porta atrás de si. Na manhã seguinte, encontrou o telefone antigo conectado na tomada, mesmo sabendo que o havia deixado desconectado. Quando tocou às 13h17 da tarde, exato oposto do horário habitual, ela atendeu. A voz que ouviu era a mesma do espelho, mas agora sussurrava algo diferente. Eles estão esperando, todos no mesmo lugar, o mesmo momento. Quando ela perguntou quem estava esperando, a linha ficou muda. Mas através do lençol que cobria o espelho, Beatriz podia ver uma luz fraca pulsando, como se algo do outro lado ainda tentasse atravessar. 3 pessoas, 3 manifestações. Um mesmo horário que rompe a barreira entre o que conhecemos e o que preferimos ignorar. Marina, Carlos e Beatriz nunca se conheceram, mas suas experiências compartilham mais do que coincidências temporais. Rua das Acácias, número 63, pode ter sido demolida fisicamente, mas alguns endereços existem além da geografia convencional. Alguns lugares se tornam pontos de convergência para energias que não compreendem conceitos como demolição ou morte. E às 13h17 da manhã, quando nossa resistência mental está no ponto mais baixo, essas energias encontram caminhos. O telefone que toca sem linha, a sombra que caminha por escadas refletidas em espelhos impossíveis, a voz que sussurra, endereços de lugares que não existem mais. Tudo isso pode ser manifestações de uma mesma presença coletiva. Almas que ficaram presas no momento da sua própria partida, repetindo eternamente os últimos instantes de consciência. Talvez Marina, Carlos e Beatriz tenham sido escolhidos aleatoriamente. Ou talvez algo maior esteja reunindo pessoas específicas, chamando-as para um lugar que existe apenas entre 13h17 da manhã, numa rua que só pode ser encontrada através de reflexos e chamadas telefônicas impossíveis. Se você também acorda regularmente às 13h17 da manhã, se já ouviu seu telefone tocar sem linha ativa, se já viu sombras que se movem independentemente da sua presença, saiba que você pode estar sendo chamado. E talvez, numa noite qualquer, você descubra que alguns convites não podem ser recusados para sempre. Os chamados do além não param até serem atendidos. E quando finalmente atendemos, descobrimos que algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas novamente. A única pergunta que resta é: você tem coragem de atender? Quando sua vez chegar? Se esta jornada pelas sombras despertou seus próprios medos noturnos, deixe seu like como reconhecimento das presenças que agora compartilhamos. Inscreva-se no Arquivo Sombrio e ative o sino para receber os próximos relatos que talvez você prefira nunca ter conhecido. E me diga nos comentários: você já acordou às 13h17 da manhã sem motivo aparente? Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias não são apenas histórias. Nos vemos no próximo arquivo, se você tiver coragem de voltar.